que nunca pagamos nenhum centavo para nenhuma fonte, inclusive a fonte que passou essa informação para a gente, nunca pagará. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional pela Code SP e perito técnico das expressões faciais. Recentemente, o jornalista, premiado e criador do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, um dos responsáveis por publicar vazamentos de mensagens sigilosas associadas ao ministro da Justiça Sérgio Moro e outros magistrados durante a Operação Lava Jato, concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva. Dentre várias perguntas, Glenn Greenwald foi questionado sobre se houve ou não um pagamento feito por ele para a fonte que vazou essas informações. Ao que Glenn respondeu que não houve nenhum tipo de pagamento. Porém, será que a linguagem corporal dele é concordante quando ele fala isso? Hoje vamos analisar esse momento específico da entrevista, onde o Glenn responde se houve algum tipo de pagamento ou não, e vamos entender ali qual é a linguagem corporal dele, como que ele se comporta e quais emoções e potenciais sinais incongruentes ele expressa naquele momento. A minha pergunta é, ainda que você se recuse a falar sobre a fonte, você ofereceu dinheiro ou algum tipo de vantagem à pessoa que te entregou esse material? Primeiramente, boa noite para todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Essa pergunta é muito fácil responder, simplesmente não. Primeiro é importante observar com atenção a pergunta feita e toda a resposta de Glenn para entendermos melhor o contexto analisado em sua resposta. Então, nesse primeiro momento, conseguimos observar. Você ofereceu dinheiro ou algum tipo de vantagem à pessoa que te entregou esse material? Primeiramente, boa noite para todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Inspirado afunda no início da pergunta, sinalizando alteração no fluxo cardiorrespiratório, seguido de agregador verbal de tempo, quando ele aumenta a pronúncia da palavra essa, ficando essa. E todas, muito obrigado pelo convite. São sinais que indicam ansiedade e que podem inclusive ocorrer num contexto de entrevista em rede nacional, ainda mais falando da pauta que o Glenn está falando, né? Uma pauta que envolve a política. Poderia então não estar diretamente associado a esse tipo de sinal, a mentira, de simulação em si. Porém, logo em seguida a gente consegue observar isso aqui. Essa pergunta é muito fácil. Negações de cabeça, shrug no ombro direito, umedecimento dos lábios, um sinal que revela alterações no sistema digestório em detrimento da emoção medo que ocasiona boca e garganta seca, isso por conta de hormônios como adrenalina, noradrenalina. Pergunta é muito fácil. A U10C. Microexpressão de nojo durante a fala. O nojo tem relação com o medo no sentido de preservar o nosso organismo contra algo que consideramos tóxico. Pode ser uma ideia ou até uma situação, né? Aquela ideia. Posso pensar que algo vai dar mal, essa porcaria aqui vai feder, eu só não quero que feda tanto. E ambas as emoções, medo e nojo, conforme observado ali em Emotions Revealed, Telling Lies, elas podem ali se encontrar na dissimulação durante o processo de Detection Apprehension, que é traduzido ali pelo Paul Ekman como o medo de ser pego mentindo. Ademais, ele não responde diretamente não houve, não paguei, não teve nenhum tipo de pagamento. Utiliza uma resposta muito longa de deflexão quando diz: essa pergunta é muito fácil responder. Além dele ter mais tempo para pensar na sequência da sua resposta, dizer essa resposta é muito fácil é uma forma de transmitir a ideia de que ele não está tendo dificuldade em falar daquela pauta. E assim também estar associando uma imagem de coisas positivas, né? Se eu não tenho dificuldade, quer dizer que eu estou tranquilo, quer dizer que eu não estou mentindo. Isso é observado no protocolo SCANS como o código ES3, Impression Management, quando eu quero falar alguma coisa para parecer ali uma imagem melhor para quem está me ouvindo, para essa pessoa não achar que eu sou capaz de fazer uma coisa ruim, como por exemplo contar uma mentira. Fácil responder, simplesmente não. Agregador verbal na vogal E. Fácil responder. Ausência de fluxo verbal contínuo em resposta. Shrug bilateral, o famoso dar de ombros, associado à incerteza em uma resposta. E na face vemos Fácil. A U20, músculo risórios, mais a U5, levantador da pálpebra superior. Medo.
Por mais que ele esteja verbalizando, e pelo fato também do Glenn ter uma cultura diferente, por ser de outro país, não ser nativo brasileiro, a gente pode pensar que a boca dele pode fazer várias formas diferentes e não ter uma relação emocional. Isso pode ser apenas a forma que ele aprendeu a movimentar a musculatura orbicular aqui da boca para falar as palavras que ele está falando. Porém, a gente pode classificar tranquilamente essas expressões faciais que ocorrem principalmente ali na face inferior como emocionais, por conta do código 50 localizado ali no capítulo 11 do manual FACS. Basicamente, o código 50 é aquilo que permite a gente diferenciar uma expressão feita em prol de uma emoção de uma expressão ou uma contração muscular feita na face apenas para verbalizar uma palavra. E aqui nesse momento o Glenn atende 3 critérios do código 50 que nos permitem classificar ali as contrações dele como emocionais. A primeira delas é a intensidade. Conforme especificado ali no código 50, uma verbalização ocorrer, a gente tem que recrutar a musculatura facial em intensidade de contração A ou no máximo B, sendo que a maioria dos casos ocorre em intensidade A, porque a gente só precisa dela para movimentar, para fazer um som. Quando há uma intensidade igual a B ou a C, ou microexpressões faciais em intensidade B, em um tempo curto, né, elas se repetem ali várias expressões de intensidade B ou expressões de intensidade C, que são superiores a e B, já pode começar a considerar elas como emocionais, mesmo que haja ali uma movimentação da boca em prol da verbalização. Segundo critério é o tempo de contração na face daquela expressão facial, daquele músculo que está sendo utilizado, superior ao tempo de pronúncia de uma sílaba. A gente consegue observar, por exemplo, nesse momento do Glenn, nesse medo que ele está fazendo, que há esse tempo superior. E o terceiro critério é quando uma contração se inicia na fala e termina durante uma pausa. Como vocês podem ver também nesse trecho, a contração se inicia ali na fala e termina no final da fala do Glenn durante uma pausa. Fácil responder. Portanto, sendo classificáveis como emocionais e codificáveis como a emoção de medo. Aqui, além do shrug no ombro direito de Glenn, é interessante observar o tempo que ele demora para responder objetivamente. Ele preenche muitos agregadores no início da sua resposta. Ele fala coisas como tipo, é fácil demais responder essa pergunta, e ela é simplesmente... Essa pergunta é muito fácil. E antes dele responder ou não, ele ainda dá uma pausa muito longa e fala não. Ele não fala não, eu não paguei, não forneci. Ele diz apenas um não. Responder simplesmente não. E essas palavras que ele coloca antes de responder, né, simplesmente, muito fácil, podem ser consideradas como agregadores verbais de tempo. É quando uma pessoa está tentando lidar com uma pauta difícil, geralmente uma pessoa que está tentando dissimular, ela precisa de um tempo para pensar melhor na resposta, para arquitetar melhor as ideias, e aí um sinal de manipulação da narrativa, o que está geralmente associado à dissimulação. Geralmente o oposto ocorre quando há um relato emocional, quando alguém é contestado principalmente uma falsa acusação, e essa pessoa que foi acusada falsamente, quando ela vai se comportar, quando ela vai se pronunciar, é um gesto geralmente espontâneo, uma expressão fechada, um grito, um soco na mesa. Você tá achando que eu roubei? Eu não roubei! Está associado a testemunhos mais honestos. Não. Novamente, umedecimento labial. Nunca. Turtle Effect, que é a elevação e tensionamento bilateral do ombro, conhecida como tentar se esconder no casco. Um gesto geralmente associado ali à sensação de vulnerabilidade ou desconforto, né? É comum aparecer quando alguém está desconfortável numa situação, quando alguém quer fazer alguma coisa, mas não tem muita certeza do que vai fazer. É comum esse tensionamento nos ombros. Na dissimulação, ele pode ocorrer quando em conjunto com comportamentos emocionais derivados de Detection Apprehension. Nunca pagaria. Aqui a voz fica mais aguda e trêmula, indicando elevação no pitch vocal e queda na qualidade da pronúncia verbal, 2 sinais associados a picos de ansiedade. Nunca. Novamente, a U20B, uma microexpressão de medo. Nunca pagaria. Novamente, medo pelos AUs 20 mais 5. E aqui, além de conjugar com pagaria, o que pode ser considerado um afastamento, pois não houve em sua resposta a frase direta, não, eu não paguei. Nunca pagaria. É interessante observar que em toda essa resposta do Glenn, ele destaca ali que não houve pagamento, ele fala bastante sobre o dinheiro, né? Ele explicita ali que não houve pagamento. Porém, se observarmos a pergunta, não foi falado apenas sobre dinheiro, mas também algum tipo de vantagem em troca das informações do vazamento ali da fonte dele. A minha pergunta é, ainda que você se recuse a falar sobre a fonte, você ofereceu dinheiro ou algum tipo de vantagem à pessoa que te entregou esse material? E sobre isso, o Glenn simplesmente não responde nada. E isso pode ser considerado um S2,
que é uma manobra evasiva de deflexão, também conhecida como omissão. Basicamente é ignorar a pauta quando você não tem certeza do que você vai falar ou quando um mentiroso está tentando esconder alguma coisa. Perceba que não há nenhum momento nessa resposta dele que ele fala não houve pagamento de dinheiro e nem qualquer outra coisa, não houve nenhuma troca de favores, nenhum outro tipo de vantagem foi oferecida. Que nunca pagamos nenhum centavo para nenhuma fonte, inclusive a fonte que passou essa informação para a gente, e nunca pagaríamos nada. Ainda podemos observar que ele executa uma justificativa do porquê que ele não poderia nem ter pago, que ele não pagou a fonte dele. Ele faz uma associação ali com as palavras dele com a ideia de ser um dos jornalistas legítimos do mundo. Ele diz isso. Nunca pagaria para nenhum conteúdo como todos os jornalistas legítimos no mundo. Você me pergunta se eu roubei, eu digo onde já se viu uma pergunta dessas. Eu sou um cristão, uma pessoa de igreja, tenho muita fé. Eu basicamente poderia estar fazendo ali um S3, Impression Management, que é tentar passar uma ideia positiva, geralmente falando algum crédito ou fazendo associação com grupos, com ideias, ideologias, para transmitir então a ideia positiva e associada à honestidade, ao invés de simplesmente falar de maneira direta que não, eu não roubei. Esse tipo de comportamento que o Glenn teve, de elencar características positivas dele, boas qualidades, dizer ali que ele pertence a jornalistas legítimos, pode ser observada num caso recente analisado aqui no canal, no qual o Leonardo, que foi acusado ali de abusar sexualmente da Isabela enquanto ela dormia, estava desmaiada. Quando é questionado sobre esse abuso, sobre as intenções dele, diz que na verdade sempre foi um homem de família, que queria curtir a vida com a mulher e ficar na boa. Você é um estuprador? Não, jamais. Sou um cara trabalhador que tinha uma família, um sonho de ter uma vida digna com a mulher. Pode ser mais um ponto incongruente associado ao comportamento do Glenn durante essa resposta dele. Em Glenn conseguimos observar um conjunto de sinais potencialmente congruente, uma fuga em responder um dos tópicos principais na pergunta e um estado emocional predominante de medo. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de análise e quer fornecer mais ideias aqui para o canal, de análises a serem feitas, deixe aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, @metaforando.vitor. Me segue lá, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!